Municípios em alerta para conter aumento de casos e internações por causa da dengue. Feirão oferece serviços para a inserção de potiguares no mercado de trabalho. Novo decreto do governo flexibiliza a exigência do passaporte da vacinação em instituições públicas e privadas aqui do estado. Empresas apostam no uso da tecnologia 5G para desenvolvimento da indústria. Aliados seguem divididos entre dois pré-candidatos ao Senado na chapa governista, mas PV dá sinais de apoio a Rafael Mota. E ao vivo vamos ter a participação dos nossos repórteres direto das ruas de Natal e dos nossos comentaristas políticos Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Você também acompanha tudo pelo YouTube da TV Ponta Negra. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa a edição dessa quinta-feira do Jornal do Dia falando sobre a preocupação dos gestores da saúde com o avanço dos casos e também das solicitações por leitos para pacientes com dengue nos municípios do Rio Grande do Norte. Só para você ter uma ideia, somente nos últimos 20 dias foram mais de 100 internações e algumas cidades têm até fila de espera por vagas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, desde o início do ano, Rio Grande do Norte registrou mais de 14 mil casos suspeitos de dengue, um número que elevou os pedidos por internações. O último relatório divulgado pela Secretaria apontou que a dengue se tornou a segunda maior causa de internações no estado, um impacto que afeta também nos atendimentos por outras doenças nas unidades de pronto atendimento. Eu estava sentindo dor no corpo, febre, dor de cabeça, nariz corizando, estava sentindo só a vida. O atendimento aí foi bom, foi rápido, não demorou muito não. Passa mais de meia hora para atender uma pessoa, que ele digita naquela máquina antiga e ficou dizendo que não era nada esse espasmo que ela estava sentindo, isso era que era da febre. Só que antes dela estar com febre, ela já estava com esse espasmo. Aí quando foi para esperar lá, eu esperei mais de meia hora para essa menina tomar uma dipirona. Um dado divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde apontou que nos últimos 20 dias foram 145 solicitações para internamento. A maioria desses pedidos vem de cidades que compõem a região metropolitana de Natal. Nós estamos dando conta da população de Natal e de um grande volume de pessoas que vêm do interior porque não encontram esses serviços no interior. A pedir para os nossos colegas secretários montarem serviços nas suas secretarias, principalmente do entorno, para que atendam parte da sua população, pelo menos nos casos mais leves. Em alguns municípios existem filas de espera por leitos clínicos e críticos para adultos e crianças, segundo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado. Estamos vivendo um momento bem difícil com essa epidemia de arbovirose no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então é muito preocupante a questão de busca de leitos. Hoje nós temos uma fila de leitos críticos em torno de 46 pessoas aguardando por leitos críticos. E leitos clínicos, nós temos 121 pessoas em fila. Dos 145 pedidos por internações, 85 são da região metropolitana. Desse total, 36 leitos foram solicitados para pacientes com suspeita de dengue hemorrágica. Mais preocupante ainda é a quantidade de crianças. Nós temos hoje 9 crianças esperando leito de UTI e 19 crianças esperando leito clínico. E nós, gestores de saúde, precisamos focar num trabalho dentro do seu âmbito municipal, com a questão de uma busca ativa, de uma organização, com esse número de infestação altíssimo que estamos vivendo. E entra ano, sai ano, é sempre assim. Acaba que realmente os municípios do interior, por não terem as qualificações necessárias, porque muitas vezes não tem um hospital, né, municipal ali, não tem algo que possa realmente lidar com questões como essa de uma epidemia de dengue, acabam mandando todo mundo aqui para Natal e superlota o sistema de saúde de Natal. O fato é que amanhã a Secretaria Estadual de Saúde vai promover
o dia D de mobilização para o combate às arboviroses no Rio Grande do Norte. E aí todos os municípios estão sendo orientados a realizarem mutirões de limpeza, também ações educativas, blitz para conscientizar a população e força-tarefa com busca ativa e inspeções realizadas pelos agentes de saúde em prédios públicos e privados que estão abandonados ou fechados. E além disso, vai haver o uso de unidades portáteis de borrifação para eliminação dos focos dos mosquitos transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. E ainda falando sobre saúde, um pesquisador da UFRN integra uma pesquisa mundial sobre o Alzheimer. O objetivo dos especialistas é buscar avanços no tratamento da doença. É da Universidade Federal do Rio Grande do Norte o único pesquisador brasileiro a participar de uma das maiores pesquisas realizadas sobre o Alzheimer no mundo. O pesquisador Marcos Costa está inserido em um grupo de estudo que contou com a participação de cientistas de 20 países. A doença de Alzheimer, sabidamente, é uma doença multifatorial que tem um componente genético bem importante, que provavelmente responde a 60% do risco da doença, aproximadamente. É fundamental compreender quais são os genes envolvidos no risco de desenvolver a doença. A pesquisa é uma promessa para os avanços no tratamento da doença. Envolve mais de 380 pesquisadores de 120 instituições de mais de 20 países. O estudo resultou em uma importante descoberta de genes associado à doença do Alzheimer. Os avanços foram publicados no mês de abril em um artigo. O estudo ampliou de 33 para 75 os genes que estão ligados a um risco aumentado para o desenvolvimento da doença. O cientista destacou o impacto da pesquisa, que é o maior estudo de risco genético para a doença até hoje. A partir da identificação desses fatores genéticos, a gente começar a tentar compreender quais são os processos biológicos que esses genes estão regulando e, a partir daí, entender, então, o que está funcionando errado no cérebro das pessoas que desenvolvem a doença de Alzheimer, que obviamente vai permitir a gente desenvolver novas terapias e avançar no tratamento dessa doença, que atualmente não tem nenhum tratamento efetivo ou cura. Só para lembrar que cerca de 2 milhões de novos casos de Alzheimer são diagnosticados por ano só aqui no Brasil. A Federação das Indústrias está discutindo o uso da tecnologia 5G para impulsionar o desenvolvimento do setor aqui no Rio Grande do Norte. Ainda é difícil prever todos os usos que essa nova tecnologia pode ter, mas todos são unânimes em dizer que o 5G vai mudar a forma como a gente trabalha e aumentar a produtividade das indústrias do país. As empresas que têm uma participação principalmente em mercados mais longos, mercados assim mais nacionalizados, essa chegará mais rápido. Aquele pequeno e o médio, como nossa economia é formada por 98% das empresas são micro, pequenas e médias empresas, esse não chegará tão rápido, mas é uma necessidade de mercado você se adaptar. As empresas terão que se adaptar, inclusive com compra de novos equipamentos e melhoria do seu parque industrial. Uma palestra com o tema Tecnologia 5G e sua importância para o desenvolvimento da indústria foi realizada pelo sistema Fierne. O 5G pode ser até 100 vezes mais rápido do que as conexões 4G. A expectativa é que essa evolução toda mude a rotina das indústrias e impulsione também o desenvolvimento do país. Ele vem também com uma baixíssima latência, o que permite, por exemplo, soluções como carros autônomos, e vem também com uma comunicação massiva de dispositivos entre si. Então, antes no 4G você tinha 10 mil chips conectados num quilômetro quadrado, agora você pode ter até 1 milhão. Isso representa poder conectar cada pedaço da indústria, cada pedaço do sistema produtivo. Segundo a secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o setor de logística também terá grandes avanços com a nova tecnologia. Portos, aeroportos e rodovias estarão mais conectados e permitirão rastrear veículos em tempo real. Tanta tecnologia deve começar a ser realidade ainda este ano. Todas as capitais vão ter 5G até o final do ano. Os compromissos começam agora.
já no segundo semestre. Então, Natal vai receber 5G esse ano e com muita satisfação que a gente faz essa implementação, os resultados do leilão do 5G e queremos aí que todo mundo usufrua dessa tecnologia. E veja a seguir, novo decreto flexibiliza a exigência do passaporte vacinal aqui no estado. Tem mais? Aliados seguem divididos entre 2 pré-candidatos ao Senado na chapa governista, mas o PV dá sinais de apoio a Rafael Mota. E a gente tem também a participação dos nossos comentaristas, Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros, e você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. E nós estamos de volta com o Jornal do Dia e agora, lógico, aquele momento que eu sei que você gosta, vamos falar sobre política. Sim, os partidos aliados seguem divididos entre 2 pré-candidatos ao Senado na chapa governista. Ontem, integrantes do Partido Verde do Rio Grande do Norte deram sinais de apoio ao nome do deputado Rafael Mota. E lógico que eu quero saber a opinião dos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Boa tarde, Thaisa e Gustavo. Hoje vocês estão quase sintonizados, porque Thaisa, né, ela mostra aí o azul no colar e você na roupa. Eu acho muito legal quando eu vejo vocês nessa sintonia toda, né? Mas nem sempre é o que vocês pensam. Mas então, já que a sintonia está na roupa, deixa eu saber se a sintonia também está aqui na opinião de vocês. A questão é o seguinte, ontem, né, o Partido Verde se reuniu, a deputada Eudiane Macedo, junto com outros deputados, com o deputado e pré-candidato, já se colocou como pré-candidato ao Senado, Rafael Mota. Gustavo Negreiros, o que é que isso significa? O PV, que é um aliado da governadora, já está declarando o seu apoio a Rafael? Boa tarde, Micarla, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, lembrando que nesse PV aí tem até o ex-líder do governo Fábio na Assembleia Legislativa, o deputado George Soares, que também estava nessa reunião. Hermano Moraes também estava, e essa reunião foi em Brasília. Hermano, que até um dia desse era companheiro de partido de Rafael Mota, e saiu do partido numa relação muito boa com o Rafael. E aí eles foram para quê? Para bater essa foto, né? E essa foto tem um valor simbólico, porque esse PV, forte do jeito que foi criado, na verdade é um apêndice do PT, é um partido que foi criado apenas para apoiar a governadora Fátima na Assembleia Legislativa, né? Tem essa federação aí que eles formaram, e aí o PV já nasceu forte. E diz assim, olha, esse PV está com o Rafael Mota, né? E aí, isso aí é um sinal claro de um jogo que é, de qualquer forma, muito estranho. Porque, por exemplo, ele trata de um ex-líder do governo Fátima e que saiu da liderança porque quis, com um ótimo relacionamento com a governadora. E dá um sinal desse para Rafael Mota, quando a gente vê outras situações de outras pessoas ligadas ao PT, também dando esse sinal, o PT que eu chamaria de 2 PTs, o PT de Fátima, que hoje até na entrevista do Júnior Souto, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, antes de Fátima ser deputado estadual, o primeiro petista a ser chamado foi o Júnior Souto, ele disse, olha, Rafael já está atrapalhando a candidatura de Fátima. E esse PT tem Júnior Souto, tem Adriano Gadelha, tem Raimundo Alves e tem a própria Fátima. E tem um outro PT dos outros, liderado por Natália Bonavides, que esse não quer essa aliança com Rafael Mota, ou que não quer essa aliança com o Carlos Eduardo, quer com o Rafael Mota. Então você vê que está um balaio de gato, todos eles querendo se comer, todos eles querendo um pouco de poder, porque eles sabem que esse poder, caso Carlos Eduardo vença, não fica no PT. No dia seguinte, a governadora vai ter um adversário, e esse adversário, caso ganhe, vai ser o Carlos Eduardo.
E nesse caso, Thaisa Galvão, o que você acha? Por que é que o PV está tendo esse posicionamento? Já que existe esse alinhamento com a própria governadora Fátima, existe alguma possibilidade deles estarem recebendo aí, né, pode fazer, está tudo em casa? Ou você acha que realmente é vontade do PV e não uma certa liberação informal da governadora para esse apoio a Rafael Mota? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Micarla, o PV, os deputados do PV parecem terem tomado as rédeas do PV, porque o PV que tem ali como presidente natal o vereador Milcley Leite foi o primeiro a se pronunciar, anunciando um apoio ao candidato, ao pré-candidato Carlos Eduardo Alves. O presidente do PV pareceu mais verde do que o próprio partido, porque saiu ali na frente e anunciou sem combinar com os grandes membros do seu partido, que são realmente os deputados, que têm capilaridade no interior muito mais do que um vereador. Então, Micarla, essa foto em Brasília, ela foi tirada 2 dias depois de uma reunião do secretário da Casa Civil do governo, Raimundo Alves, que é quem trata de política em nome da governadora Fátima Bezerra. Raimundo conversou com esses mesmos deputados, falou sobre Senado. E eles disseram a Raimundo a seguinte coisa, que Raimundo não andava pelo interior do estado para conhecer, para ver de perto o apelo ao nome de Rafael Mota e não ao nome de Carlos Eduardo Alves. Daí essa reunião para fechar. A deputada Eudiane Macedo já havia dado declaração, dizendo que Rafael era um nome muito, muito forte, era um nome muito bom. Deu praticamente uma declaração de voto em Rafael Mota. E aí, Micarla, quando Gustavo falou aí que nesse PV tem nomes muito fatimistas, como o deputado George Soares, que foi líder do governo, e a gente lembra que o deputado George Soares é um nome hoje forte dentro do grupo da governadora Fátima Bezerra, ao ponto de aquelas discussões já em torno de quem vou apoiar para a presidência da Assembleia Legislativa, George Soares já é um nome da governadora, que teria ali na frente, caso a governadora seja reeleita, um apoio de Fátima para ser, pelo menos em um biênio, um presidente da Assembleia Legislativa. Então, é um grupo muito ligado a Fátima, a partir do deputado George Soares, e aquela história daquela coisa que a gente fala, vai liberar geral. O PT vai deliberar, mas a gente está falando de PV e a gente está falando de eleitor. Então, o que 20 ou 30 pessoas disserem do PT nessa reunião que vai acontecer no sábado, não significa o que o eleitorado vai dizer, não significa o que o PV vai dizer. E, olha, a gente ainda aguarda uma declaração da deputada Natália Bonavides, que é muito mais simpática a Rafael do que o próprio PV inteiro. É interessante porque essa situação toda, desse imbróglio aí, a chapa governista, tem o PT na cabeça de chapa, mas aí tem 2 pré-candidatos ao Senado. Me lembrou muito, hoje eu estava lendo sobre o problema no Rio de Janeiro, que diz que no Rio de Janeiro, aí diferente, né, o candidato, né, lá é o Marcelo Freixo do PSB, e aí o candidato do PT ao Senado é o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia, enfim. E aí, lá no Rio, tem também o Alessandro Molon, aquele que sempre foi muito ligado, né, ao presidente Lula, que disse, eu vou ser candidato. Sabe o que mais, Gustavo? Eles disseram assim, quem vai decidir é Lula. Quem vai decidir é Lula, quem vai ser candidato ao Senado. Mas, só foi aqui que eu me lembrei dessa história, mas tem uma coisa lá no Rio de Janeiro também, provocando alguma preocupação. Acabou de sair ontem, resultado da pesquisa IPEC, que é uma pesquisa que é um instituto fundado por antigos executivos do Ibope. E lá no Rio, feito só com eleitores do Rio, o ex-presidente Lula está à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, com 46% dos votos contra 31% do atual presidente Jair Bolsonaro. Aí, juntando isso tudo, vem o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, falei direito?
Van Traub, dizendo que o presidente Bolsonaro não deve se reeleger. O que é que está acontecendo, Gustavo Negreiros? Que notícias são essas vindas aí do Rio de Janeiro? O Abraham Van Traub, o ex-ministro, ele hoje mora nos Estados Unidos e é um cargo indicado, pela presidência da República. Ele queria ser candidato a governador de São Paulo, e o irmão a senador. Eles queriam formar uma oligarquia, e Bolsonaro disse, não, eu não gosto de oligarquia, não. Quem gosta de oligarquia é Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte, com os Alves, não vou criar oligarquia, não. Eu só tenho meus filhinhos aqui, deixa só os boizinhos aqui. E aí cortou as asas dos Van Traub. E aí eles estão com raiva. Essa coisa de 2 candidatos acaba dando um problema muito grande. Eu acho muito estranho o PT, que é sempre um partido muito bem comportado, que abre mão de candidaturas em todo o Brasil, que as pessoas baixam a cabeça. Esse PT local aqui do Rio Grande do Norte está fazendo isso com o Carlos Eduardo. É muito estranho. E aí, isso fica ruim para a própria governadora Fátima Bezerra, porque ela se acertou com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não chegou lá de paraquedas, não. Foi uma escolha, inclusive, pessoal dela. E aí, quando faz isso, deixa todas as pessoas que, inclusive, formaram aliança com ela, assim, com a pulga atrás da orelha. Porque ela não dá um puxava de orelha em Natália? Porque ela não puxa de orelha de Mineiro? De Jean Paul, porque esse pessoal é obediente, sempre foi obediente, e todo petista tem como regra obediente. Aí o risonho elegante vice-governador, que nem é petista, mas é esquerdista, que foi assim, cortado as pernas pela governadora Fátima Bezerra, está bem obedientezinho, continua saindo das fotos, rindo, sorrindo, todo bonitinho lá, junto da governadora Fátima Bezerra. O próprio Jean Paul, que foi rebaixado, também já aceitou, estribuchou um pouquinho ali, mas já aceitou, apesar que está trabalhando muito para Rafael Mota ser o candidato. Então chega a hora do Carlos Eduardo cobrar da governadora. Fátima tem uma posição, porque eu vim para cá, eu abri mão de ser líder para ser liderado, né? Eu tenho uma posição. Então, assim, a governadora Fátima Bezerra hoje se encontra no sinuca de bico. Essa guerra era linda quando ela dá uma posição. Agora que está no governo Fátima, não é uma soma de forças, não é. Ela é a principal vítima. E quem está fazendo esse confronto todo chama-se Rafael Mota. Eu acho pouco, que eles briguem mais ainda. Inclusive, Thaisa Galvão, Gustavo, eu fiz uma pergunta a ele, ele rodou e não falou sobre essa questão, né, dessa pesquisa que veio do Rio de Janeiro e que mostra o presidente Jair Bolsonaro no seu principal reduto, porque afinal de contas ele foi eleito todas as vezes como deputado federal no Rio de Janeiro e teve uma votação espetacular também no Rio de Janeiro, quando foi candidato à presidência da República. O que está acontecendo? Que existe alguma mensagem aí vinda do Rio de Janeiro para o Brasil? Carla, essa pesquisa, ela mostra ali um Lula muito melhor do que um Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas em outras pesquisas, de outros institutos, essa diferença já foi maior. O presidente Jair Bolsonaro já reage, como já reage em São Paulo, como se espera que se reaja em Minas Gerais. São 3 estados onde, se o presidente Jair Bolsonaro reagir e realmente virar em números de intenções de votos, aí sim ele poderá dizer que está prestes a ser reeleito presidente da República. Mas ainda é uma diferença muito grande. O que acontece no Rio de Janeiro, Micaela de Souza, eu acho que é um desencantamento, assim como o Weintraub aí que você falou, se desencanta, porque as relações de Bolsonaro nunca foram concretas. Era aquela coisa de muita mentira, como aquela questão que ele mesmo dizia, Centrão nunca mais, Centrão só tem bandido, ele só faltava dizer isso, e ele pegou o nome principal, onde ele botava ali na lista de bandidagens, quando ele falava do Centrão, que é o hoje chefe da Casa Civil dele. Então, o que acontece é que Bolsonaro não tem relações concretas com nenhum partido, com ninguém, né, Micaela de Souza? E aí a gente vê, continuando falando aqui em relação ao bolsonarismo, a gente vê hoje, já saindo na imprensa, uma questão ligada mais uma vez ao ministro Rogério Marinho, ao ex-ministro Rogério Marinho. O Tribunal de Contas da União mandou suspender obras, né, a partir de um julgamento de ontem do Tribunal de Contas da União, obras em 10 estados, inclusive o Rio Grande do Norte, obras de calçamento de vias públicas,
por causa de politicagem, porque entendeu ali que havia politicagem, que havia direcionamento de licitações, que havia, Micaela de Souza, corrupção, que é aquela palavra que Bolsonaro prometeu abolir do governo dele, mas aí ele não resistiu aos encantos do Centrão e está aí mais uma vez encalacrado com denúncias, e aí a Codevasf, que era um órgão comandado pelo Ministério de Rogério Marinho, que era um órgão que era para tratar de irrigação, parece que está tratando de irrigar mesmo apoios políticos em vários estados, em vários municípios. São obras na faixa de 620 milhões de reais, que estão aí sob suspeita de sofrerem direcionamentos. O presidente da Codevasf vai ser chamado para dar explicações, mas aí vamos ver se ele vai dizer que a culpa era de Rogério. Mas ele está lá por indicação de Rogério. Vamos aguardar. Gustavo Negreiros. Oi. Micaela, essa pesquisa que vocês estão falando aí, ela foi feita no dia 19 e 22 de maio, escutou 1.008 pessoas, o nível de confiabilidade é 95% e está registrado no TSE sobre o número BR 04025/2022. Que coisa boa, né? A pessoa tem um comentarista, assim como Gustavo Negreiros, não é para qualquer um. Em melhoras... A gente não pode falar de pesquisa sem você já me falou informação. Isso. Olha, melhoras para você. Você está com a cara meio abatida por causa da gripe, mas melhoras para você, Gustavo. Até amanhã, Thaís. Até amanhã, Gustavo Negreiros. E o governo publicou hoje um novo decreto que flexibiliza a exigência de passaporte vacinal contra a Covid no Rio Grande do Norte. De acordo com o texto, estabelecimentos públicos e privados estão dispensados da exigência. Apenas eventos com mais de 2.000 pessoas é que continuam tendo a obrigatoriedade da exigência do passaporte. Essa decisão levou em conta o avanço da vacinação contra a Covid aqui no estado. E esse é o nosso tema da enquete de hoje do pontanegranews.com.br. Você pode ir lá participar respondendo a seguinte pergunta. A gente quer saber, você concorda com a flexibilização da exigência do passaporte da vacinação contra a Covid? Sim ou não? Dê sua opinião, pontanegranews.com.br, que no próximo bloco a gente traz o resultado. E o Jornal do Dia volta já. De volta com o Jornal do Dia e realizando hoje e amanhã o Feirão do Trabalhador em Natal. Sim, esse evento inclui emissão de documentos, orientações e também palestras. O feirão está acontecendo na unidade matriz do Cine em Candelária. Aqui estão sendo oferecidos diversos serviços, como emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, informações de como obter microcrédito pela AGN, além de atendimento ao microempreendedor pelo Sebrae e uma série de palestras. O que é que nós temos hoje aqui para oferecer para o trabalhador, especialmente o jovem? Além dos serviços do ITEP, com a emissão de carteira de identidade, da Central do Cidadão, com CPF e a carteira digital, né? Que tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Para o microempreendedor, nós estamos com o Sebrae e com a AGN aqui, para dar orientação e também, se tiver como, já partir para o investimento, né? Os empreendedores que querem empreender. Fora disso, a gente está também atualizando toda a base de dados do Cine, atualizando a ficha cadastral do trabalhador. No local também estão sendo ofertadas vagas de emprego para todo o estado. O feirão, que começou hoje, segue até esta sexta-feira e a expectativa é que cerca de 600 pessoas sejam atendidas nesses 2 dias. E vamos agora ao resultado da nossa enquete realizada no portal pontanegranews.com.br. 50% responderam que sim, concordam com a flexibilização da exigência do passaporte vacinal contra a Covid-19. 50% responderam que não. Outras notícias você acompanha no Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite, com Jorge Neri, ou a qualquer momento, no nosso portal pontanegranews.com.br. E você também pode acompanhar e rever toda a nossa programação no YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela companhia. E hoje a gente termina o Jornal do Dia fazendo uma homenagem muito especial à nossa diretora aqui do programa, Márcia Mello, que hoje está aniversariando, e lógico,
lógico, esse programa não existiria se ela não tivesse aí por trás das câmeras. Para você, Marcinha, uma boa tarde. Olha só, parabéns a você, Márcia Mello. A você uma ótima tarde e até amanhã. Eu volto logo após Patrulha.